Naquela tarde de céu queimado, o som dos cascos cortava o silêncio seco da estrada de terra, enquanto o fazendeiro, Mateus Araújo, cavalgava lado a lado com sua jovem prometida, Isadora, rumo à fazenda principal. O vento morno batia no rosto dele, trazendo o cheiro de terra revolvida e suor humano, mas também um peso antigo no peito, a lembrança da mulher que perdera anos atrás, sem direito à despedida. Isadora falava do vestido, das flores no altar, da festa que iluminaria a noite do sertão, mas Mateus mal ouvia. Os olhos dele varriam os campos, como se buscassem algo que não queria encontrar. Quando dobraram a curva do milharal, o mundo pareceu parar. No meio da plantação, com as barras do vestido sujas de barro e as mãos feridas de tanto capinar, uma mulher curvada sobre a enxada ergueu o rosto. O sol bateu de frente e, por um instante, Mateus pensou estar vendo um fantasma. Era ela, a ex-esposa que todos na região juravam ter desaparecido para nunca mais voltar. Agora ali, reduzida à condição de simples lavradeira, com os olhos cheios de uma dor que ele reconhecia melhor do que qualquer fotografia na parede. O cavalo de Mateus empacou, sentindo a tensão do dono, enquanto Isadora franzia a testa, sem compreender por que o noivo, até então tão firme, agora mal conseguia respirar. Naquele segundo suspenso no ar, entre poeira, suor e lembranças, Mateus percebeu que aquele encontro não era apenas um capricho do destino. Era o tipo de revelação capaz de desmontar um casamento antes mesmo do sim ser pronunciado, e de desenterrar segredos que ele havia enterrado junto com o luto. Mateus puxou levemente as rédeas, e o cavalo, obediente, parou em meio a uma nuvem de poeira fina que subiu lenta, como se o próprio tempo estivesse segurando o fôlego. A enxada da lavradeira escorregou das mãos magras, cravando de lado na terra seca, quando os olhos dela encontraram os dele, e um tremor quase imperceptível correu pelo canto de sua boca. Isadora, incomodada com o silêncio pesado que se instalou, forçou um sorriso e quebrou a tensão com a voz doce que usava em público, mas que por dentro era afiada como faca de açougue. Que foi, seu Mateus? Perguntou, ajeitando o chapéu claro na cabeça, sem tirar os olhos do homem. Parece que viu alma penada no meio do milharal. Ele demorou para responder, sentindo um nó apertar a garganta, como se cada palavra precisasse atravessar anos de culpas e lembranças mal enterradas. Aquela mulher, murmurou num fio de voz. Trabalhando na tua roça, Isadora? Desde quando? Isadora lançou um rápido olhar para a lavradeira, como quem olha para um inseto que apareceu na mesa posta, e deu de ombros, fingindo desimportância. Essa aí? Chegou faz uns meses. Viúva, pobre, com uma conversa de que só queria um canto para trabalhar e não morrer de fome, disse, meneando a cabeça, como se contasse uma fofoca qualquer. No sertão, quem se presta ao serviço certo sempre encontra um cabo de enxada para segurar, ou um patrão disposto a usar. A lavradeira respirou fundo, secou o suor da testa com as costas da mão e fez menção de abaixar o rosto outra vez, como se quisesse se esconder debaixo do próprio chapéu de palha rasgado. Mas não conseguiu. Havia algo naquele reencontro que a obrigava a encarar o passado de frente, mesmo que isso custasse o pouco de dignidade que ainda lhe restava. Boa tarde, senhor. Boa tarde, sinhá, disse por fim, numa voz rouca e cansada, com um respeito automático que já não vinha do coração. Mateus fechou os olhos por um segundo, porque reconhecer aquela voz foi pior do que reconhecer o rosto. Aquela era a voz que ele já ouvira cantar baixinho na varanda, embalar filho doente, pedir a Deus chuva em madrugada de seca. Helena. Escapou quase num sussurro, como se o nome fosse proibido ali. Isadora franziu o senho, e um lampejo de ciúme, rápido como relâmpago em céu limpo, atravessou o olhar dela. O senhor conhece essa mulher, Mateus? Perguntou,
agora com o tom um pouco mais duro, como se testasse algo que temia descobrir. Helena não respondeu. Apenas levantou o queixo um pouco, num gesto misturado de orgulho e resignação, mostrando que, por mais que estivesse com as mãos rachadas e o vestido em farrapos, ainda existia ali dentro alguém que um dia fora dona de casa, de aliança, de respeito. Mateus sentiu o peito arder, como se alguém tivesse cutucado uma ferida cicatrizada à força. "Conheço", ele admitiu, deixando as palavras caírem pesadas entre os três. O silêncio que se seguiu foi tão denso que nem o canto distante de um bem-te-vi teve coragem de atravessar. "Foi minha esposa." A palavra "foi" ecoou, seca, como disparo de rifle. Isadora recuou meio passo com a bota, afundando o salto na terra, tentando não demonstrar o desconforto que lhe eriçava a pele. Helena baixou novamente os olhos, não de vergonha, mas porque sabia que naquele cenário qualquer reação dela seria usada contra sua própria dignidade. "Esposa?" Isadora repetiu, forçando um riso curto, quase incrédulo. "Mas o senhor sempre me disse que era viúvo, Mateus." Ele respirou fundo, o cheiro de poeira e suor entrando pelos pulmões como um castigo lento. E sou", respondeu, olhando fixamente para Helena. "Pelo menos foi o que eu escolhi acreditar, no dia em que mandei ela embora desses pagos." Helena fechou as mãos, apertando tanto os dedos que as unhas entraram na pele, mas não chorou. No fundo dos olhos dela, a dor antiga ainda queimava, mas agora misturada com um cansaço tão grande que já não havia força para lágrimas. "Ordem de coronel não se discute", murmurou, mais para si mesma do que para os dois. "A gente só obedece ou morre tentando ficar." Isadora girou o rosto lentamente em direção à lavradeira, medindo cada centímetro daquela mulher que, de repente, surgia como um fantasma inconveniente no caminho para o casamento perfeito que ela vinha planejando. "Então a senhora foi a primeira dona dessas terras, é isso?" perguntou, a voz melosa escondendo uma ponta de veneno. Que curioso. O destino às vezes gosta de fazer brincadeiras com a gente. Mateus sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo na forma como Isadora pronunciou a palavra brincadeiras que o incomodou, como se por trás daquela suavidade houvesse um prazer sombrio em ver alguém humilhado. E naquele instante, ele não sabia mais se estava envergonhado pelo passado com Helena ou assustado com o presente ao lado de Isadora. "Não precisa se preocupar, sinhá", Helena respondeu, com a voz firme de quem já tinha apanhado demais da vida para continuar se curvando. "Eu não reclamo do que foi. Quem perdeu, já sabe quem foi que perdeu." As palavras dela pareciam simples, mas entraram em Mateus como farpas. Porque, no fundo, ele sabia exatamente de quem ela estava falando. Ele havia acreditado em cartas anônimas, em sussurros de corredor, em intrigas plantadas na varanda em noites de cachaça, que Helena o traíra, que o desonrara, que estava de olho em outro homem, talvez até nos bens. Na época, cego de orgulho, não quis ouvir explicações. Só mandou que fizessem as malas dela, tomou a criança do colo, decretou que aquela mulher nunca mais poria os pés dentro da casa grande. Agora, vê-la ali, reduzida à lavradeira, rasgava qualquer certeza que ele ainda guardava sobre ter feito o que era certo. Isadora percebeu o torvelinho de emoções estampado no rosto do noivo e decidiu tomar as rédeas da situação, como fazia sempre que via brecha para dominar o jogo. "Pois veja só, Mateus", disse, abrindo um sorriso calculado. "O sertão é pequeno demais para fugir do próprio passado, não é? Mas fique tranquilo. Essa mulher aqui não passa de mais um par de mãos baratas na lavoura. Não tem voz, não tem direito, não tem lugar além da roça." As palavras caíram como pedras, e Helena sentiu pela primeira vez em muito tempo não só a humilhação da pobreza, mas o gosto amargo de ser tratada como coisa descartável diante do próprio ex-marido. Mesmo assim, ela não baixou a cabeça.
Havia um resto de chama dentro dela que se recusava a apagar, por mais que a vida jogasse poeira por cima. Lugar. Quem dá é Deus, sinhá, respondeu tranquila. O resto é só cerca que a gente pula, mais cedo ou mais tarde. Os olhos de Helena fitaram Mateus por um segundo a mais do que seria aceitável para uma simples empregada. Naquele olhar havia acusação, mas também um pedido silencioso para que ele, ao menos uma vez, tivesse coragem de enxergá-la como ser humano, e não como erro. Mateus sentiu o sangue ferver. Não sabia se era raiva do passado, de si mesmo, ou da forma como Isadora acabara de reduzir Helena a nada na frente dele. Mas uma coisa ficou clara. Ali, diante daquela cena, o título de fazendeiro poderoso pesava menos que a culpa de um homem que talvez tivesse condenado a pessoa errada. Isadora, ele disse num tom mais firme, não fale assim com ela. A noiva arqueou as sobrancelhas, surpresa com a repreensão. Está defendendo a lavradeira agora, seu Mateus, retrucou, o veneno agora escorrendo sem disfarce. Cuidado, o povo da vila adora uma fofoca sobre coronel que não sabe escolher mulher. O coração de Mateus disparou. Não era só ciúme que ele sentia vindo dela. Era algo mais escuro, uma necessidade de dominar, de humilhar, de mostrar que poderia pisar em qualquer um que estivesse abaixo da sola da sua bota. E pela primeira vez, ele se perguntou que tipo de esposa estava levando para dentro da casa grande. Helena, percebendo que sua presença ali só servia de lenha para um fogo que não era dela, deu um passo atrás e se abaixou para pegar a enxada caída. Com licença que o sol não espera briga de gente rica, murmurou resignada. A terra seca, se a gente não afofa, vira cova. Mateus quase desceu do cavalo, impelido por um impulso antigo de ir até ela, de perguntar onde tinha dormido nas noites de chuva, de saber se ainda guardava no corpo alguma marca da decisão injusta que ele tomara anos atrás. Mas as rédeas em suas mãos pareciam correntes, e a presença de Isadora ao lado era um lembrete de que qualquer movimento em falso seria comentado em cada mesa de bar do vilarejo. Vamos, Isadora, disse por fim, engolindo a própria inquietação. A gente se atrasa para a vistoria do curral. Ela ajeitou o vestido, satisfeita por vê-lo recuar, e lançou um último olhar de cima para baixo em direção a Helena, como quem se certifica de que o inimigo está bem abaixo de seus pés. Trabalhe direito, mulher, ordenou fria, porque se depender de mim, quem errou o caminho uma vez não vai ter segunda chance nessa fazenda. Enquanto cavalgavam de volta em direção à casa grande, a poeira levantada pelos cascos cobriu a figura de Helena até ela desaparecer do campo de visão. Mas, dentro de Mateus, a imagem dela curvada sobre a enxada, com o rosto queimado de sol e a dignidade intacta, continuou mais viva do que nunca. E no fundo da alma, uma pergunta começou a latejar como tambor de guerra. Se o passado que jogara fora estivesse, na verdade, mais limpo do que o futuro que estava prestes a abraçar. Naquele instante, sem que Isadora percebesse, algo começou a rachar por dentro do fazendeiro viúvo. Não era apenas o luto antigo que se mexia, mas uma desconfiança nova, silenciosa, sobre a mulher que cavalgava ao seu lado e dava ordens com tanta naturalidade sobre quem devia ou não ter valor. E ele sentiu pela primeira vez que precisava olhar mais fundo para além do sorriso bonito da prometida. Antes que fosse tarde demais. Naquela noite, o silêncio da fazenda parecia mais grosso que o costumeiro, como se cada fresta da casa grande estivesse ouvindo e guardando as palavras trocadas ao entardecer. Mateus caminhava de um lado para o outro no quarto, o assoalho rangendo sob suas botas, enquanto o lampião sobre a cômoda lançava sombras trêmulas nas paredes. Sombras que, vez ou outra, pareciam ganhar o contorno do rosto de Helena, mais jovem, sorrindo com o filho no colo. Sentou-se na beira da cama,
Passou as mãos pelo rosto e respirou fundo, tentando afastar a sensação de estar sendo julgado por todos aqueles retratos antigos que o observavam em silêncio. Lembrava-se do dia em que tudo desandou. A criada que veio chorando, jurando ter visto Helena às escondidas perto do curral, conversando com um homem estranho. O bilhete anônimo deixado sob sua porta, dizendo que mulher honesta não se esconde com ninguém na sombra do estábulo. Lembrava-se também de uma frase que Isadora, ainda apenas uma conhecida da vila, deixara escapar numa conversa aparentemente inocente. Nem toda mulher tem o coração tão bom quanto parece, coronel. Às vezes, quanto mais doce o sorriso, mais fundo é o veneno. Na época, com o orgulho ferido e a cabeça cheia de suspeitas, aquelas palavras caíram como verdade. Hoje, sentado sozinho, ele começou a se perguntar se não tinha sido exatamente esse veneno, bem dosado, que o fez enxergar crime onde só havia fraqueza humana e maldade dos outros. O barulho de passos leves no corredor o arrancou dos pensamentos. A porta se abriu devagar, e Dona Nair surgiu com uma bandeja nas mãos. Eu trouxe um café forte, seu Mateus. Noite dessas em que a cabeça não para, é bom ter algo quente para engolir a secura do peito, disse, pousando a bandeja na mesinha. Ele agradeceu com um aceno, mas a cozinheira não saiu logo. Ficou ali, parada perto da porta, como quem luta entre o respeito e a vontade de falar o que sabe. Diga, Dona Nair, incentivou ele, percebendo a hesitação. A senhora vive nessa casa desde antes de muita coisa. Se tem algo entalado, é melhor soltar, antes que o destino resolva falar mais alto do que a gente. Ela suspirou, olhando para as próprias mãos, manchadas pelo tempo e pela fumaça do fogão a lenha. Eu não gosto de meter a colher onde não fui chamada, coronel. Mas às vezes, se a gente não mexe a panela, o fundo queima, começou. Naquele tempo, quando a dona Helena ainda era patroa daqui, nem tudo o que chegou no seu ouvido veio limpo. O coração de Mateus acelerou. A senhora está dizendo o quê exatamente? Dona Nair ergueu os olhos, firmes, como quem toma coragem de falar uma verdade atrasada. Tô dizendo que tinha gente com muito interesse em ver Helena longe dessa casa. Gente que sabia sussurrar na hora certa, no ouvido certo. Uma lembrança lhe veio à mente. Isadora, ainda solteira, ajudando na organização de uma festa na fazenda vizinha, aproximando-se dele com conselhos cheios de zelo, sempre reforçando que mulher de coronel precisa ser exemplo e que coração mole abre porta para vergonha. Naquele tempo, aquilo soara como cuidado. Agora, soava como alguém preparando o terreno. E a senhora viu alguma coisa? Que provasse mesmo que Helena me traiu? Perguntou com a voz rouca. Dona Nair balançou a cabeça. Provar, eu não vi. O que eu vi foi uma moça apavorada, jurando que nunca tinha feito nada de errado, chorando agarrada ao filho, e um coronel com os olhos cegos de raiva, mandando ela juntar os panos e sumir. As palavras atingiram Mateus como chicotada. Ele passou a mão pelo peito, como quem tenta conter um coração que, de repente, resolveu reclamar de todos os anos em que foi obrigado a engolir uma verdade incompleta. Por que não falou isso antes, Dona Nair? Ela deu um sorriso triste. Porque naquela época, o senhor só ouvia quem dizia o que o senhor queria escutar. E quem tentava remar contra, acabava indo parar longe dessa cozinha. A cozinheira ajeitou o lenço na cabeça e deu meia volta. Mas antes de sair, lançou uma última frase, que ficou pendurada no ar como sentença. O senhor está prestes a fazer outra escolha grande, coronel. Só veja bem de que lado vem o sussurro, antes de mandar outra pessoa para o meio da poeira. A porta se fechou devagar, deixando-o sozinho com o café esfriando na bandeja e as palavras de Nair fervendo dentro da cabeça. Lá fora, o vento começou a bater com mais força nas janelas, trazendo o cheiro seco do terreiro. E de longe,
o som de um choro abafado vindo dos barracos dos trabalhadores. Mateus foi até a janela, empurrou as folhas de madeira e deixou o ar quente entrar. Daquele ponto alto da casa grande, via-se parte do milharal, agora engolido pela escuridão, e alguns pontos de luz tremeluzindo perto do alojamento. Lampiões pendurados pelas portas, como pequenas esperanças resistindo ao breu. Imaginou Helena lá embaixo, talvez sentada num catre duro, tentando descansar um corpo exausto, com a alma ainda mais cansada do que a carne. Pensou nas palavras de Isadora, na dureza com que falara dela, como se estivesse lidando com um lixo humano, em vez de com alguém que um dia fora esposa, mãe, companheira. Uma ideia começou a se formar devagar, primeiro como semente, depois como raiz empurrando a terra por dentro. Se tinha sido enganado uma vez, se tinha julgado Helena sem ouvir tudo o que precisava ouvir. Como podia ter tanta certeza de que agora, com Isadora, não estava novamente enxergando só a superfície? O sorriso bonito, a fala mansa em público, o jeito de cuidar da aparência da casa, nada disso provava que o coração dela era bom. E se ele estivesse prestes a entregar seu nome, suas terras e sua vida a uma mulher que só sabia amar o poder que vinha com o sobrenome Araújo? No escuro do quarto, a pergunta tomou corpo de ameaça. Foi então que se lembrou de uma história que ouvira quando ainda era rapaz, contada por um tropeiro velho, à beira da fogueira. Se quiser saber quem é de verdade, tire o ouro e deixe só o barro. Quem te tratar como pó, nunca mereceu teu brilho. As palavras voltaram, nítidas, como se o velho estivesse ali ao lado, soprado pelo próprio vento do sertão. E de repente, tudo fez sentido dentro dele. Se quisesse conhecer o coração de Isadora, teria que tirá-la do conforto de ser a prometida do coronel e encará-la como alguém comum diante de alguém que ela julgasse abaixo dos seus pés. Um plano começou a nascer, perigoso e audacioso. Não seria apenas um capricho ou uma vingança boba. Seria um teste, um acerto de contas com o próprio passado. Se naquela casa alguém ainda seria condenado pela aparência, desta vez não seria sem que ele visse, com os próprios olhos, a verdadeira face de quem o cercava. Mateus abriu o guarda-roupa pesado, de madeira escura, e afastou os paletós alinhados, os coletes bem cortados, as camisas limpas que usava para receber visita de coronel vizinho e negociar gado. Lá no fundo, pendurada num prego torto, ainda estava uma velha camisa de algodão grosso, amarelada pelo tempo, que ele usara nos primeiros anos de lida antes de herdar a fazenda do pai. Ao lado, uma calça surrada, remendada nos joelhos, e um chapéu gasto, de aba caída. Roupas de peão, de quem passa despercebido pelos corredores. Tirou tudo do armário com cuidado, como quem desenterra não só roupas, mas uma parte de si que tinha sido guardada junto. No espelho, viu o reflexo do homem que todos conheciam. O fazendeiro viúvo, sério, respeitado, cercado de medo e reverência. Fechou os olhos, inspirou fundo e começou a se despir dessa imagem, peça por peça. Vestiu a camisa grossa, sentindo o tecido áspero na pele, diferente da maciez do linho que costumava usar. Calçou a calça remendada, prendeu o cinto de couro antigo, enferrujado no fivelo, passou os dedos pelo rosto, desfez o cabelo alinhado, bagunçando-o com as próprias mãos, e sujou um pouco a pele com a fuligem do lampião, escurecendo as faces, apagando traços que o denunciariam. Por fim, pegou o chapéu velho e o enfiou na cabeça, abaixando a aba sobre os olhos. O homem no espelho já não parecia o coronel Mateus Araújo, dono de terras e cabeças de gado. Parecia apenas mais um lavador de estábulo, desses que acordam antes do sol para tirar estrume, limpar cocheira, ouvir insulto e comer resto frio de panela. Seu coração batia forte, não de medo do disfarce, mas do que poderia descobrir vestindo aquela nova, ou velha, pele.
Se Isadora tratasse aquele suposto peão com o mínimo de respeito, talvez houvesse esperança. Mas se derramasse sobre ele o mesmo desprezo que jogara em cima de Helena, a máscara cairia de um jeito que nem ela nem ele estariam prontos para esquecer. Antes de sair do quarto, porém, ele se aproximou da cômoda e pegou a moldura virada para baixo. Venceu, enfim, o próprio orgulho e desvirou a fotografia. Lá estava Helena, mais nova, com o olhar firme e o sorriso tímido, segurando o filho pequeno, que rira para o fotógrafo com a inocência de quem ainda não conhecia a dureza do mundo. Mas eu errei com você, Helena. Não vou errar de novo com a verdade. Murmurou, guardando o retrato de volta, mas agora com o rosto para cima. Deixou o lampião apagar aos poucos, saiu do quarto em silêncio e desceu as escadas por uma passagem de serviço que quase ninguém usava. Do lado de fora, o céu ainda guardava um resto de azul escuro e o terreiro dormia entre sombras e grilos. No estábulo, alguns cavalos resfolegavam baixinho, o cheiro de feno misturado ao de estrume formando um manto denso de realidade crua, bem diferente do perfume suave dos corredores por onde Isadora costumava passear. Mateus caminhou até um canto mais escuro, onde uma tina grande, cheia de água turva, descansava ao lado de escovas e panos de chão. Enfiou as mãos na água fria, deixou respingar no rosto, molhou ainda mais a camisa para que a sujeira do curral fizesse o serviço de apagar qualquer resquício de coronel. Ali, ao pé do estábulo, o homem poderoso decidiu morrer por algumas horas para que nascesse um lavador de estábulo sem nome, sem história, sem respeito. E foi assim, com as botas velhas rangendo na terra molhada e o chapéu cobrindo metade do rosto, que ele começou a caminhar na direção da parte da fazenda onde Isadora costumava passar as manhãs, organizando criados, distribuindo ordens e julgando quem valia alguma coisa e quem não valia nada. Cada passo que dava parecia aproximá-lo não apenas dela, mas também do acerto de contas com tudo aquilo que tinha empurrado Helena para o fundo do poço. Naquele amanhecer ainda incompleto, em que o céu não era nem noite nem dia, o fazendeiro viúvo cavalgava dentro de si, desmontando do orgulho e montando na humildade. E, escondido sob a pele de um trabalhador sujo de curral, ele se preparava para colocar à prova não só o caráter de sua prometida, mas também o peso de todas as escolhas que fizera até ali. O dia ainda nem tinha aberto por completo quando os primeiros trabalhadores começaram a se mexer no terreiro, e o suposto lavador de estábulo já estava de pé, com as mãos mergulhadas na água suja, esfregando baldes e coxos como qualquer peão sem nome. Ninguém deu atenção especial àquele homem curvado, de camisa grossa encharcada e chapéu baixo, porque naquela fazenda quem carregava cheiro de estrume era tratado como parte invisível da paisagem. Quando o sol finalmente rompeu a linha do horizonte, tingindo de ouro pálido as cercas e o telhado da casa grande, Isadora apareceu na varanda, impecável dentro de um vestido claro, as mãos na cintura fina e o olhar percorrendo a cena como quem faz contagem de rebanho. Ela desceu os degraus devagar, distribuindo ordens em voz mansa, mas carregada de aço, dizendo quem ia para o curral, quem ia para o milharal e quem ia para a horta, sem jamais perguntar se alguém aguentava o peso das tarefas. Mateus, escondido na pele de um desconhecido, sentiu o coração bater mais forte quando a viu se aproximar do estábulo, acompanhada de 2 rapazes jovens que viviam pendurados em qualquer autoridade que lhes desse chance de mandarem alguém. Endireitou o corpo, enxugou as mãos na calça surrada e fingiu estar concentrado em esfregar uma sela velha, à espera do momento em que cruzaria o caminho da mulher com quem, até poucos dias atrás, pensava em dividir o resto da vida. Quem é você? A voz de Isadora cortou o ar, antes mesmo que ele pudesse erguer o rosto. Ele demorou um pouco para responder, não por medo de ser reconhecido, mas por sentir o peso daquele teste que ele mesmo tinha criado. Sou só um homem precisando de serviço, sinhá.
murmurou com o sotaque mais grosso, sem levantar demais os olhos. Disseram que nessa fazenda sempre tem um curral para limpar, um chão para esfregar. Isadora o mediu de cima a baixo, com um misto de curiosidade e desprezo. Viu as roupas velhas, as mãos calejadas, a barba por fazer e a maneira humilde com que ele evitava encará-la diretamente. E sorriu daquele jeito que só quem se sente acima de tudo consegue sorrir. Aqui a gente não dá nome para quem só serve para tirar bosta de animal, disse quase divertida. Se quiser ficar, começa calando a boca e fazendo o que mandar. Os dois rapazes que a acompanhavam riram, satisfeitos com a grosseria que não vinha deles, mas que podiam aplaudir sem medo. Mateus abaixou a cabeça, engolindo o nó na garganta ao perceber como ela se deleitava em diminuir quem não tinha nada. Cada palavra que saía dos lábios dela era uma martelada na imagem de boa esposa que ele tentara construir na própria mente durante tantos meses. Algum tempo depois, quando o sol já esquentava o telhado do estábulo, ele tomou coragem de se aproximar da fonte de água perto da varanda, onde Isadora, sentada numa cadeira de balanço, observava as criadas indo e vindo com bacias e panos. Com passos lentos, chapéu ainda mais baixo, ele parou a alguns metros dela, segurando um balde vazio. Sinhá, me desculpe incomodar. Será que tem um copo d'água para um homem que veio de longe e ainda não sabe nem onde é que bebe por aqui? Isadora soltou um riso curto, sem humor. Água? Repetiu, levantando uma sobrancelha. A cisterna tá logo ali, homem. Ou tá esperando que eu mesma sirva seu copo? Os rapazes ao lado voltaram a rir, e um deles cochichou algo sobre peão abusado, arrancando mais um sorriso de canto de boca da futura senhora da casa. Eu só perguntei porque ainda tô me ajeitando, sinhá, respondeu ele, mantendo o tom baixo, quase submisso. Qualquer canto que me apontar, eu vou. Ela se inclinou um pouco para frente, como se quisesse sentir melhor o cheiro de suor e poeira que vinha daquele corpo curvado. Então, vamos fazer melhor, disse, os olhos brilhando com uma malícia fria. Você vai beber água só depois que terminar de limpar todos os coxos daqui até o último curral. Um silêncio rápido recaiu ao redor, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Mateus sentiu a boca secar, não tanto pela sede de verdade, mas pela certeza de que ela estava usando o pouco poder que tinha para provar que podia esmagar alguém só por capricho. E se eu não aguentar, sinhá? Arriscou, ainda sem erguer o rosto. Isadora recostou de novo na cadeira, cruzando as pernas com elegância estudada. Quem não aguenta serviço duro não serve nem para cuidar da sujeira dos outros, sentenciou. E aqui na minha fazenda ninguém é obrigado a ficar. Se quiser ir embora com fome, a porteira é grande. Nesse momento, uma figura se aproximou, trazendo consigo o cheiro de sabão e roupa molhada. Helena vinha do tanque, o vestido ainda mais gasto, as mangas arregaçadas e as mãos avermelhadas de tanto esfregar pano na pedra. Parou alguns passos atrás do suposto lavador de estábulo e, mesmo sem ver o rosto dele por inteiro, reconheceu naquele jeito duramente contido um tipo de dor que já tinha aprendido a enxergar nos outros. Com licença, sinhá, disse Helena, a voz cansada, mas firme. Se o homem chegou agora, eu posso mostrar para ele o lugar da água. Não custa nada ensinar o caminho de uma bica. Isadora virou o rosto devagar, encarando a ex-esposa do fazendeiro com ódio mal disfarçado. Ninguém te perguntou nada, mulher, cortou seca. Cuida das tuas trouxas, que já é muito para quem entrou aqui de favor. Os rapazes riram outra vez, e um deles resmungou algo sobre lavadeira metida à dona. Helena respirou fundo, como quem luta para engolir a humilhação que insistia em se repetir diante de qualquer passo que desse. Mesmo assim, deu meio passo à frente, ignorando o riso dos outros. Eu só acho que sede não escolhe roupa de gente, sinhá, continuou. Hoje é ele. Amanhã pode ser qualquer um de nós.
A fala dela fez Mateus estremecer por dentro. Ali, na frente de todos, a mulher que ele havia expulsado da própria casa defendia um desconhecido sujo de curral com mais consideração do que recebera quando ainda carregava o sobrenome Araújo. E Isadora, em vez de reconhecer a grandeza daquele gesto simples, pareceu irritar-se ainda mais. "Tá se achando boa demais agora, é?" disparou Isadora, levantando-se da cadeira. "Quer posar de santa na frente dos peões, Helena? Pois eu vou te mostrar o lugar de quem esquece quem manda nessa fazenda." Ela pegou um balde pela alça, encheu metade com água da tina ao lado e caminhou até o suposto lavador de estábulo, que continuava imóvel, de cabeça baixa. Com um gesto brusco, virou o conteúdo sobre o peito e o rosto dele, encharcando-o de água fria e respingos de lama acumulada no fundo do balde. Os rapazes explodiram em gargalhadas, apontando para o homem pingando na frente deles, como se assistissem a uma brincadeira qualquer. "Aprendeu agora onde a água te acha, peão?" zombou Isadora. "Aqui é assim. Primeiro a gente limpa a sujeira, depois pensa em matar a sede." Helena levou a mão à boca, escandalizada com a crueldade gratuita da cena. Sem pensar muito, deu mais 2 passos e tirou o próprio lenço do pescoço, estendendo-o ao homem encharcado. "Toma, meu senhor, limpa o rosto, pelo menos", pediu. Não é certo tratar ninguém desse jeito, nem bicho de curral. Nesse ponto da história, vale trazer quem está ouvindo para dentro do conflito. Numa situação dessas, onde a humilhação corre solta na frente de toda a fazenda, se você estivesse no lugar desse homem, revelaria a verdade na hora ou deixaria a máscara cair só depois de ver até onde a maldade vai? Comente, em pensamento ou em voz alta. Eu revelaria ou eu esperaria. E imagine o peso dessa escolha na pele de alguém que carrega tanto poder quanto culpa. Mateus fechou a mão ao redor do lenço de Helena, sentindo o tecido simples e gasto como uma corda de salvação em meio à lama que escorria pelo rosto. Por um breve instante, teve vontade de erguer a cabeça e gritar para todos quem realmente era, colocar fim àquele teatro cruel, mandar os rapazes calarem a boca e obrigar Isadora a olhar para ele de baixo para cima. Mas se fizesse isso agora, nunca saberia até onde iria a alma da mulher com quem pensava se casar. "Obrigado, dona", murmurou com a voz rouca, ainda disfarçada. "Deus veja sua bondade." Helena apenas assentiu, com um olhar que misturava pena e uma dignidade silenciosa, e voltou para o tanque, levando consigo a certeza de que, mais uma vez, quem menos tinha era quem mais sabia dividir. Isadora, por sua vez, virou as costas ao suposto peão, como quem vira as costas a um pano de chão usado. "Eu pegar esse homem parado de novo, mando o capataz fazer ele aprender a trabalhar na marra", ameaçou, alto o bastante para todos ouvirem. "Na minha fazenda, preguiçoso não cria raiz." Enquanto ela se afastava, satisfeita com o pequeno espetáculo de humilhação que proporcionara, Mateus sentiu algo se partir de vez dentro dele. Não era só a imagem da noiva que se desfazia, mas também a ilusão de que poderia construir um futuro ao lado de alguém que via a pobreza como defeito de caráter. Mais tarde, ainda disfarçado, ele rondou pelos cantos da casa grande, fingindo procurar serviço, e acabou parando atrás de uma parede fina, próxima ao escritório, onde sabia que Isadora às vezes se reunia com quem julgava da sua altura. Ali, ouvindo sem ser visto, descobriu o que não esperava. "Você cuidou direitinho do bilhete, Anselmo?" perguntou Isadora a um dos rapazes, num tom baixo, mas nítido o suficiente. Aquele que fez o coronel acreditar que a primeira mulher dele andava se engraçando com peão no curral. O sangue de Mateus gelou na mesma hora. Aquilo tocava direto na ferida mais antiga da sua vida. "Cuidei sim, sinhá", respondeu o rapaz, rindo baixo. O senhor Mateus nem desconfiou. Achou que foi coisa de gente da vila. E a criada que veio com a história, coitada.
Até hoje jura que viu o que nunca existiu. Isadora soltou um suspiro satisfeito. Homem orgulhoso é fácil de conduzir, comentou. É só cutucar a honra que ele faz o resto sozinho. Se eu não tivesse livrado essa casa daquela mulher fraca, hoje eu não estava aqui, quase senhora de tudo isso. As palavras bateram no peito de Mateus, como se alguém tivesse disparado um rifle encostado ao seu coração. Ali estava, enfim, a confissão que ele nunca imaginou ouvir. A noiva se vangloriando de ter participado da intriga que destruiu seu primeiro casamento e jogou Helena na poeira do mundo. Naquela noite, o terreiro pareceu menor, como se as cercas tivessem se fechado em volta da casa grande. O vento soprava quente, mas Mateus sentia calafrios por dentro. Cada passo do suposto peão ecoando como um prelúdio de juízo final, enquanto se aproximava do salão principal, onde Isadora mandara preparar um jantar para alguns vizinhos importantes. Ela queria mostrar ao mundo o brilho do futuro, a mesa farta, as velas acesas, os talheres alinhados, o vestido novo, o riso ensaiado de quem já se via coroada como senhora absoluta das terras Araújo. Não imaginava que naquela mesma noite o brilho que tanto cultivara ia servir de moldura para a queda mais dura da sua vida. Quando os convidados chegaram, foram recebidos com toda a pompa que a casa grande podia oferecer. Havia cheiro de carne assando, vozes misturadas, taças se tocando, e Isadora circulava entre todos com um sorriso treinado, falando de casamento, de alianças de família, de como a fazenda precisava de uma nova dona à altura do coronel Mateus. Enquanto isso, o suposto lavador de estábulo se mantinha na penumbra, perto da porta do salão, carregando bandejas, servindo copos, esvaziando pratos. Ninguém prestou atenção demais nele, porque ninguém ali estava acostumado a olhar nos olhos de quem servia. Helena, por sua vez, foi mantida na cozinha, longe da vista dos convidados, remendando toalhas e recolhendo o que sobrava dos pratos mais fartos. Quando o burburinho já estava alto e o vinho tinha afrouxado algumas línguas, Isadora ergueu a voz, batendo levemente uma colher na taça. "Amigos", começou, radiante. "Hoje esta casa se enche não apenas de luz, mas de promessa. Logo, muito em breve, vou deixar de ser apenas Isadora Duarte, para me tornar Isadora Araújo, senhora dessa fazenda, dessa mesa e de cada canto de terra que os olhos alcançam." Os convidados aplaudiram, alguns por interesse, outros por hábito, e Mateus, ainda disfarçado, sentiu a garganta arder. Era a primeira vez que ouvia dos lábios dela, em público, aquela certeza absoluta, como se o casamento já fosse fato consumado, independente do que ele sentisse ou decidisse. Ele deu um passo à frente, ainda com a bandeja nas mãos, e antes que alguém o mandasse voltar para a cozinha, ergueu a voz num tom rouco, mas firme. "Com licença, sinhá. Posso dizer uma palavra?" O salão silenciou aos poucos, numa onda lenta que foi apagando risos e cochichos. Isadora franziu o senho, irritada pela intromissão de um empregado em seu momento de glória. "Quem deu voz para peão de curral aqui dentro?" disparou. "Baixa essa bandeja e some da minha frente, antes que eu mande te arrancar a camisa no terreiro." Mas era tarde demais para mandos e desmandos comuns. Ele pousou a bandeja sobre a mesa lateral, tirou o chapéu devagar e ergueu o rosto pela primeira vez naquela noite. Os olhos, agora livres da sombra da aba, brilharam sob a luz das velas, e um murmúrio de espanto percorreu o salão como labareda em palha seca. "Mateus!" Uma das visitas exclamou, levantando-se da cadeira. "O coronel?" Isadora empalideceu num segundo, o sorriso congelado no rosto como uma máscara de cera começando a derreter perto do fogo. "Isso é alguma brincadeira." Gaguejou sem saber se recuava ou avançava. Mateus deu mais 2 passos, agora ereto, deixando que a postura de dono da casa voltasse a ocupar cada centímetro do seu corpo. "Não é brincadeira, Isadora.
respondeu, num tom que gelou até o último canto do salão. É só a verdade chegando, depois de ter sido escorraçada por muito tempo dessa casa. Os criados se amontoaram discretamente nas portas, tentando espiar sem serem notados, enquanto alguns convidados trocavam olhares desconfortáveis, sem saber se ficavam ou se procuravam uma desculpa para ir embora. Helena, puxada pela curiosidade e pelo barulho, arriscou chegar até a beirada do corredor, onde podia ver o salão sem ser vista imediatamente. Você se disfarçou de peão? Cuspiu Isadora, mais atônita do que indignada. Pra quê? Pra me testar? Pra me humilhar na frente de todo mundo? Ele a fitou longamente, lembrando de cada lágrima invisível que engolira desde o dia em que expulsara Helena, de cada noite em que o silêncio da casa grande parecia maior do que qualquer seca do lado de fora. Me humilhar? Repetiu amargo. Quem passou a vida humilhando os outros, achando que ninguém via, foi você. Eu me disfarcei para ver que tipo de mulher eu estava trazendo para dentro do meu nome. E vi. Em cada balde virado, em cada palavra que você jogou na cara de quem não tem nada. Isadora tentou rir, mas o som saiu trêmulo. Você não passa de um fazendeiro carente, Mateus. Atacou. Sempre precisou de mulher para se sentir completo. A primeira te traiu, e agora quer colocar a culpa em mim? Um murmurinho percorreu a sala, mas antes que ela pudesse continuar, a voz dele cortou o ar, como faca bem afiada. A primeira não me traiu. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o crepitar de uma vela pareceu um trovão. Eu ouvi você hoje de manhã, Isadora, continuou, a mandíbula travada. Ali no escritório, gabando-se de ter armado o bilhete, de ter atiçado a criada, de ter usado o meu orgulho para fazer o serviço sujo que você não teve coragem de assumir na luz do dia. Você destruiu meu casamento antes mesmo de se aproximar dessa casa como noiva. Os olhos de Isadora arregalaram. Por um segundo, pensou em negar, mas viu nos rostos ao redor que já não haveria palavra capaz de varrer aquele tipo de acusação para debaixo do tapete. Alguns convidados a encaravam com choque genuíno. Outros, com o brilho cruel de quem vê uma queda anunciada e se sente aliviado por não ser o protagonista dela. Isso é mentira, gritou por fim, mais por desespero do que por convicção. Tá defendendo aquela mulherzinha que só te deu desgosto. Uma lavradeira qualquer agora. Vale mais do que eu? Foi então que Helena, incapaz de segurar mais o peso da injustiça, avançou um passo à frente, surgindo na moldura da porta como um fantasma que recusasse continuar escondido. Eu nunca te traí, Mateus, disse, a voz firme, mas embargada, nem com peão, nem com tropeiro, nem com ninguém. A única coisa que eu fiz foi dizer não para a ideia de vender um pedaço de terra que era do teu pai, quando essa moça aqui apareceu dizendo que podia arrumar comprador. Todos os olhares se voltaram para ela. Isadora a fuzilou com os olhos, como se pudesse matá-la, só com o ódio acumulado. Eu disse que não ia deixar arrancarem o pedaço de chão onde teu filho tinha dado os primeiros passos, continuou Helena. E dias depois, começou essa história de bilhete, de traição, de cochicho. Você preferiu acreditar no que não tinha prova, a olhar para dentro da minha cara e perguntar o que eu tinha para contar. Mateus sentiu os joelhos fraquejarem. A dor que tomou seu peito naquele instante era diferente de tudo o que já tinha sentido. Não era apenas raiva de Isadora, nem apenas culpa em relação a Helena. Era o peso de perceber que a injustiça cometida por suas próprias mãos tinha sido alimentada por alguém que agora se preparava para ocupar o lugar de senhora da sua casa. Eu expulsei você. Grávida, murmurou, a voz quebrando. E ainda assim, você é quem defende peão que mal conhece, enquanto minha prometida joga água suja na cara de quem pede um copo d'água. Que tipo de homem isso faz de mim? Helena respirou fundo. Um homem que errou grande, Mateus.
mas que ainda tem escolha sobre o que vai fazer com o resto da vida. Isadora, sentindo o chão fugir sob seus pés, partiu para o último recurso que restava: a ferocidade. "Você vai mesmo jogar tudo o que eu fiz por essa casa no lixo?" gritou fora de si. "Eu arrumei fornecedor, afastei interesseiro, pus essa fazenda nos eixos enquanto você chorava o passado. E agora vai preferir uma lavadeira mal agradecida a mim?" Ele a encarou com um olhar que já não tinha nenhuma sombra de amor, nem de ilusão. "Você pôs a fazenda nos eixos, quebrando a espinha de quem já vinha curvado pela vida. Tirou da minha casa a única mulher que teve coragem de me enfrentar para defender o pouco de bondade que ainda existia aqui dentro." O silêncio, então, se transformou em sentença. Todos entenderam, sem que fosse preciso mais nenhuma palavra, que o casamento estava morto antes de nascer. Na manhã seguinte, a fazenda acordou diferente. O ar parecia mais leve, embora carregado de murmúrios, e o sol bateu no terreiro como quem quisesse alumiar cantos que por muito tempo ficaram escondidos na penumbra da injustiça. Isadora, com os olhos inchados de uma noite em claro, arrumava às pressas suas poucas coisas pessoais no quarto que acreditara ser seu por direito. Do lado de fora, uma pequena comitiva de empregados observava à distância, sem se aproximar demais, mas também sem esconder o alívio discreto de ver a queda de alguém que sempre pisou duro demais em cada alma da casa. Mateus esperava na varanda, as mãos apoiadas no corrimão de madeira, o chapéu nas costas da cadeira, o semblante sério, porém firme. Quando ela saiu, trazendo uma mala modesta e o que restava da altivez, ele não desviou o olhar. "A porteira continua grande, como você mesma dizia para os outros", falou sem levantar a voz. "Você não sai daqui pobre, Isadora. Vai levar o que é seu, o que foi acordado. Mas não leva meu nome, nem essa casa, nem o direito de mandar em quem você nunca viu como gente." Ela o encarou com ódio, mas também com um quê de medo que jamais tinha demonstrado. "Vai se arrepender, Mateus", ameaçou. "O mundo lá fora não é bom com um homem que troca mulher de posição por causa de um ataque de consciência." Ele deu um meio sorriso cansado. "Pior do que eu já vivi carregando essa culpa, duvido que seja." Helena, que observava de longe, não comemorou. Não havia alegria em ver alguém sendo expulso, mesmo que esse alguém tivesse sido a mão que empurrou sua vida ribanceira abaixo anos antes. O que ela sentia era mais próximo de uma paz cautelosa, como a brisa que sopra depois de uma tempestade pesada, ainda com o cheiro de terra molhada e tronco partido. Assim que a charrete de Isadora cruzou a porteira da fazenda e desapareceu na estrada de poeira, Mateus respirou fundo, como se só então pudesse encher o peito inteiro de ar depois de anos vivendo pela metade. Desceu os degraus do alpendre e caminhou até o terreiro, onde os trabalhadores se reuniam em silêncio, sem saber se deviam voltar correndo às tarefas ou esperar pelas novas ordens. "A partir de hoje", anunciou, a voz firme, mas menos distante, "ninguém aqui é lixo para ser jogado em canto de curral. Quem errar, vai pagar pelo erro, sim. Mas ninguém mais vai ser pisado por causa da roupa que veste ou da terra que tem no sapato." Os olhares se cruzaram, desconfiados, mas havia uma centelha de esperança que não existia ali havia muito tempo. No fundo do grupo, Helena mantinha os braços cruzados, como quem se defendia de acreditar de novo. Ele caminhou até ela, cada passo pesado de lembrança, mais leve de decisão. Parou a poucos metros, sem tentar tocar, sem exigir perdão antecipado. "Helena", começou, sentindo o nome arder na boca como se fosse a primeira vez que o pronunciava sem rancor. "Eu te joguei na poeira do mundo com as minhas próprias mãos. Acreditei em boca de cobra, joguei fora nossa história, duvidei do que você tinha de mais limpo. Sua palavra." Ela não respondeu de imediato. Os anos de dor não se apagavam com meia dúzia de frases, por mais sinceras que parecessem.
Eu não tenho como voltar atrás no que fiz, continuou ele. Nem trazer de volta os dias que você passou sozinha, carregando o peso que devia ser meu também. Mas se ainda existe um lugar, nem que seja pequeno, para eu reparar uma parte disso, eu tô aqui. Não mais como o coronel que manda, mas como o homem que falhou e quer tentar ser menos injusto do que foi. Helena respirou fundo, os olhos marejados não só de tristeza, mas de cansaço acumulado. Eu aprendi a viver sem você, Mateus, disse, sem dureza, mas sem doçura forçada. Aprendi a plantar para o meu próprio sustento, a aguentar olhar atravessado e a não esperar justiça de quem tem o mundo na mão. Ele baixou ligeiramente a cabeça, aceitando cada palavra como quem recebe a conta de uma dívida antiga. Eu não tô te pedindo para voltar a ser minha mulher do jeito que era antes, confessou. Seria egoísmo demais querer isso agora. Tô te pedindo primeiro para aceitar de volta o que sempre foi seu. Respeito, teto e o direito de não ser tratada como o resto. Todos ao redor fingiam estar ocupados, mas cada ouvido estava preso naquele diálogo. Ali, mais do que uma história de casal, o que se desenrolava era um acerto de contas entre poder e humildade, orgulho e verdade. Se você quiser ir embora, eu entendo, completou ele. Eu mesmo mando preparar um cavalo, arrumo um pedaço de terra fora daqui para você recomeçar longe da sombra dessa casa. Mas se resolver ficar, eu quero que fique não como lavradeira sem nome, e sim como alguém que tem voz. Helena fechou os olhos por um instante, deixando que o vento secasse as lágrimas que ameaçavam cair. Quando os abriu, havia ali algo diferente. Não a ingenuidade de antes, mas uma coragem amadurecida na dor. Ficar como sua mulher de novo é coisa que o tempo é quem vai responder, Mateus, disse com sinceridade. Mas ficar para ver se essa fazenda muda de verdade, isso eu aceito testar. Não por você, pelos que estão aqui embaixo, sem voz, há tanto tempo. Um murmúrio de alívio percorreu o grupo, embora ninguém ousasse comentar. Mateus assentiu, um peso saindo dos ombros, mesmo sabendo que o caminho até o perdão completo seria longo e cheio de pedras. Naqueles dias que se seguiram, mudanças silenciosas começaram a tomar forma. O lavador de estábulo deixou de ser chamado de ninguém para ser chamado pelo próprio nome. A água não foi mais arma de humilhação, mas alívio dividido, mesmo para quem chegava cansado do campo. E a casa grande, que antes parecia um trono cercado de escravos invisíveis, começou aos poucos a se parecer mais com um lugar onde cada rosto tinha história e peso. Num fim de tarde, sentado outra vez no alpendre, agora ao lado de Helena, não como marido retomado, mas como alguém que ganhara uma segunda chance de olhar o passado nos olhos, Mateus deixou que o silêncio entre os dois fosse menos pesado e mais companheiro. O filho, já crescido, brincava no terreiro, correndo atrás de um cavalo manso, sem saber direito de onde vinha, nem para onde ia aquela nova paz que começava a brotar, onde antes só havia culpa e seca. O narrador, se pudesse se debruçar sobre essa cena, diria que a maior riqueza que um homem pode ter não está na extensão da terra, nem na quantidade de gado, mas na coragem de reconhecer onde errou e de se ajoelhar diante da própria consciência, em vez de exigir que o mundo se curve aos seus caprichos. Porque, no fim das contas, o ouro que brilha ao sol do sertão enferruja com o tempo, mas o ouro da alma, esse sim, atravessa as estações e deixa rastro bom nos caminhos por onde passa. Histórias como a de Mateus, Helena e Isadora lembram que a vida dá voltas, como um moinho de vento no meio da caatinga. Às vezes, quem está no alto desce, quem come poeira sobe, e quem julgou pela aparência acaba descobrindo tarde demais o preço da própria soberba. Se essa trama despertou em você lembranças de algum momento em que foi julgado pelo que parecia ser, e não pelo que carregava por dentro, guarde essa sensação e transforme-a em cuidado com quem cruza o seu caminho, por mais simples que pareça.
E, se um dia você tiver a chance de escolher entre pisar em alguém ou estender a mão, lembre da lavradeira que, mesmo expulsa, ainda arrumou forças para oferecer um lenço ao homem que julgava desconhecido. Porque, às vezes, é exatamente no gesto humilde de quem menos tem que Deus esconde a verdadeira medida do valor de um coração.